Depois vem a parábola dos dois servos. Está no versículo 45. E essa parábola, meus irmãos, ela também é de grande importância. E por que eu digo isso? Esta parábola tem uma implicação profunda, especialmente aos que são ministros do Senhor. Ministros do Senhor, pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, todos aqueles que exercem uma função, todos aqueles que ministram as vidas, todos aqueles que têm liderados ao seu comando, né, que deliberam ordens, né, que estão ali para dar direções aos irmãos e os irmãos fluírem nos seus ministérios também e aquela engrenagem começar a se desenvolver. Entendeu? Então, esta parábola do versículo 45 fala do servo. O servo, ele tem responsabilidade, é um ministro, e ele tem que saber se portar diante daqueles que são seus liderados. Aí o versículo 45 diz: quem é, pois, servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre sua casa. O Senhor o constituiu sobre a sua casa. Onde que é a casa do Senhor? A igreja, não é isso? A casa do Senhor é a igreja. Quem, pois, servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa. Mas qual é a intenção disso? Qual é o propósito do trabalho? Dar sustento ao seu tempo. Aqui ele está falando de um dispenseiro, de um governante de uma casa, né? Uma grande casa. E estes servos, eles são governantes desta grande casa e eles devem dar direções de trabalho para cada outro. Uma hierarquia, né? É uma hierarquia. Assim como há uma hierarquia no céu, né? Há classes de anjos, há classes de autoridades, assim também é no seu reino, né? A igreja faz parte disso, né? A igreja está inserida nesse reino e ela é parte, né, desse projeto. Por fim, esses servos aqui são ministros do Senhor que devem deliberar trabalhos para os demais trabalhadores, mas devem tomar cuidado na maneira de correlacionar, de se relacionar com essas pessoas, não achando que são dono delas, que são patrão delas, ou exerce algum tipo de senhorio sobre elas. Senhor é Jesus. O Senhor é Jesus. Nós, servos, somos ministros do Senhor. Somos privilegiados por isso, porque nós não esperávamos nada disso, mas Ele assim quis. Né? Como diz o apóstolo Paulo, mais uma vez, né? O apóstolo Paulo vai ser sempre citado, né? Porque é Novo Testamento, então tudo torna às claras com o apóstolo Paulo, que vai elucidar muita coisa. Então o apóstolo Paulo vai dizer que Deus deu à sua igreja apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastores. Para quê? Para que estes possam ajudar, auxiliar a igreja no crescimento, não no crescimento quantitativo, mas no crescimento em maturidade, em força, em graça. E qual é o problema aqui? Porque no versículo 45, nós vemos o servo prudente. O que o servo prudente fez? Ele administrou tudo conforme deveria ter administrado. Ele tratou bem a cada um, ele deu o alimento a cada um, ele deu o sustento a cada um, né? Ao seu tempo. Então, recebeu ali a recompensa. Cadê a recompensa? Está no versículo 46. Bem-aventurado aquele servo a que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ou seja, assim como fiel e prudente.
Versículo 47, olha a recompensa. Em verdade vos digo que o porá, o colocará sobre todos os seus bens. E aí, fazendo uma ilustração rápida, a gente vê José na casa de Potifar, como um servo, como um simples servo. Só que este servo foi ganhando a confiança do seu senhor. Lembra? À medida que ele ia ganhando a confiança do seu senhor, pela sua obediência, pela sua prudência, pela sua pontualidade, pelo seu serviço de qualidade, pela sua entrega, pela sua renúncia. Por quê? Como assim renúncia? Renúncia. Renúncia, porque ele tinha o tempo dele, mas ele estava a serviço do seu Senhor e agora ele serve o seu Senhor. Então, essa entrega, tudo isso ele vai galgando a confiança do seu Senhor. E o seu Senhor vai o promovendo. Perceberam? Chega a um determinado ponto, olha só, chega a um determinado ponto que Potifar fala assim: meu amigo, vou te dar a administração de tudo da minha casa. Tudo. Você vai administrar tudo. Anteriormente, você administrava algumas coisas particulares, alguns cômodos, algumas determinadas áreas, a cozinha, a varanda, a jardinagem. Sendo que a sua habilidade, a sua entrega, a sua paixão, a sua dedicação, a sua obediência é tal que agora o meu coração descansa, porque você sabe tudo o que deve fazer e sabe deliberar todas as ordens que devem ser dadas. E todo mundo lhe obedece, porque você não faz isso por opressão, você não oprime os seus liderados. Uma ilustração perfeita. Se encaixa como uma luva. Depois de uma provação, uma grande tentação, prestou atenção, depois de uma tentação que vai ser cometido lá, a mulher de Potifar, etc., ele vai ser encarcerado, vai ser preso, ou seja, vai passar pelo momento de tribulação. Vai ficar esquecido lá dentro da cadeia. Mas ainda assim, com os dons do Espírito sobre ele, mesmo dentro da cadeia. Está conseguindo compreender ao longo do sermão profético? Dentro da cadeia, da tribulação. Depois ele sai daquele momento de tribulação, se apresenta perante o rei, e ali é colocado um anel no dedo dele. E agora ele governa o Egito, governa o mundo. Versículo 47. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Para ser mais simples e mais específico e claro, está falando do reino de Deus, o reino literal do Senhor que virá. No versículo 48, porém, contudo, entretanto, aquele servo mau que disse consigo: meu senhor tarda em vir, e começa a espancar os seus conservos, a comer, a beber como os bêbados, virá o Senhor daquele servo, num dia em que não espere, a hora que nem sabe, separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dente. Trocando em miúdos, para ser mais exato, dentro do sermão profético de Jesus e também com o apoio das cartas do apóstolo Paulo e Pedro, etc. E João, quando eu falo etc, eu falo de João. Está se tratando da vinda de Jesus, o tribunal de Cristo,
Porque existem dois tribunais, isso é importante que seja dito. A gente pode falar isso em dado momento, mas existe o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para a sua igreja. O tribunal de Cristo é para a sua igreja, para deliberar galardões, recompensa para os fiéis, mas para os infiéis é choro e ranger de dente. É o lago de fogo e enxofre. Amém? Deve ficar compreendido perfeitamente o que Jesus quer pontuar em cada uma dessas parábolas. A parábola do chefe de família, a vigilância. A parábola dos servos, a prudência. Prudência é a maneira de como desenvolvemos as coisas. Ser prudente é agir com conhecimento profundo daquilo que se faz. A mulher de Provérbios 31, mulher virtuosa, quem achará o seu valor excede de rubis. A respeito daquela mulher, aquela característica daquele tipo de mulher virtuosa que ela delibera ordens aos seus empregados, ela acorda cedo, ela costura a roupa, enfim, ela é produtiva, ela é proativa. Aquilo ali é uma prudência, Nada mais do que é uma mulher prudente, uma mulher prudente. Então, a parábola dos dois servos está enfatizando a fidelidade, claro, porque é aquele servo fiel, mas ele ressalta fiel e prudente. Por quê? O seu senhor foi embora, ele poderia ter descansado, poderia ter relaxado. Calma aí, não vai voltar agora não, tá de viagem. Isso aí vai demorar, vai ficar aí. Vamos descansar aqui um pouquinho, vamos sentar debaixo dessa sombra aí. Mas não. Ele continuou fazendo aquilo que ele sempre fez antes. Primeiramente por fidelidade e segundo por prudência. A este, a recompensa. Mas para o outro servo, outro ministro, que fez totalmente o contrário, na vinda de Jesus, terá uma grande surpresa. Amém?